Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da parte de Física 1 Mecânica e hoje a gente vai finalizar, ou seja, terminar, a terceira parte do estudo do movimento retilíneo uniformemente variável. Vamos lá? Bem, o que nós já sabemos a respeito desse movimento? Nós já sabemos duas funções horárias, né? Sabemos a primeira função horária, que é a função horária da velocidade, onde a velocidade depende do tempo, e a função horária tem essa cara, é uma função do primeiro grau, onde VI é a velocidade inicial e o A é a aceleração. Aqui tudo medido no sistema internacional. E nós já vimos também na parte 2 anterior a função horária da posição. Uma função onde a posição depende do tempo, ou seja, para cada tempo eu consigo determinar a posição do meu objeto. E a cara dessa função é uma função do segundo grau. Tá bem? Enquanto aqui o gráfico é uma reta, o gráfico dessa função é uma parábola. E aqui destacando que o xi é a posição inicial, vi é a nossa velocidade inicial e o a é a aceleração, que é o elemento principal. Lembre-se que tanto aqui quanto aqui, a aceleração aqui em ambas funções, ela é sempre constante, ela é o elemento principal do movimento. Tudo bem? Agora, o que nós precisamos dar continuidade? A gente precisa pensar numa situação que seria a seguinte: e quando você não tem acesso à variável tempo? Se por algum motivo você está realizando o estudo de um MRUV, mas você não tem explicitamente o tempo. Bem, essa preocupação em algum momento aconteceu e quem nos deu a solução para isso foi Torricelli. Então, Torricelli ele foi um discípulo de Galileu e naquela época do Galileu era muito difícil você fazer medidas de tempo, né? Até o próprio Galileu ele teve que inventar um instrumento para fazer medida do tempo, mas ainda assim era muito custoso, né, fazer essa medição. Então, o Torricelli ele pensou o seguinte: por que não desenvolver uma equação a partir daquelas que já eram conhecidas, que fosse independente do tempo, né? Então, essa equação é mais uma equação do MRUV, que a gente conhece por equação de Torricelli, só que ela é uma equação que não tem a variável tempo. Como é que a gente chega nessa equação? Trabalhando com as equações anteriores. Então, se nós pegarmos a função horária, né, a equação 1, essa é a função horária da velocidade, e pegarmos a função horária da posição, isolando o tempo em uma e substituindo na outra, então imagina que eu pudesse isolar aqui a variável tempo. Aí eu substituo aqui e substituo aqui. E desenvolvo isso, que dá um pouquinho de trabalho. É um bom exercício algébrico para você tentar fazer aí em casa, tá? Isolar aqui o tempo e substituir nessas duas, aqui nesses dois locais aqui, né, na função horária da posição. Bem, fazendo isso, né, isolando o tempo na equação 1 e substituindo na equação 2, nós chegamos na equação que é chamada equação de Torricelli. E você percebe que essa equação ela tem uma particularidade. Enquanto essa daqui depende do tempo, essa aqui depende do tempo, essa aqui não temos mais a variável tempo. Então, geralmente, a equação de Torricelli ela é uma equação que nos auxilia no estudo do MRUV quando você não tem acesso à variável tempo, né? Então, é isso que a gente vai perceber no exemplo que a gente vai fazer a seguir. Lembrando que VF é a velocidade final do objeto, VI é a velocidade inicial, tudo medido em metros por segundo. O ΔX é o deslocamento do objeto, né? Quando ele passou dessa velocidade para essa, ele teve que se deslocar. Então, ΔX é o deslocamento, medido em metros. E o A é a aceleração, que é o elemento principal. Lembrando que a aceleração, tanto aqui, quanto aqui, nesse estudo, né, a aceleração é sempre constante. O tempo passa, mas a aceleração é sempre a mesma. Bem, vamos fazer aqui um exemplo 1. Suponha que você tem um carro que está se movimentando, mas ele vai ter que fazer alguma parada, né? Então ele vai frear. Então, suponha essa situação aqui: um carrinho que vem andando com a velocidade inicial de 72 km por hora. Já vamos converter para metros por segundo, né? Então basta dividir por 3,6. 72 km por hora, dividir por 3,6 dá 20 metros por segundo. E aí ele começou a frear, e depois que ele percorreu 100 metros de deslocamento, ele parou. Quando ele para, a velocidade final dele é zero. Então temos velocidade inicial, velocidade final e o ΔX, que é o deslocamento. Perceba que em nenhum momento foi dito o tempo que ele levou para efetuar essa parada. Então, se nós não temos o tempo, mas nós quiséssemos calcular a aceleração, como é que nós faríamos para calcular a aceleração? Usaríamos a equação de Torricelli. Então, coloquei aqui a equação de Torricelli, Vf ao quadrado igual Vi ao quadrado, 2A ΔX. Perceba que a velocidade final nós já temos é zero,
A velocidade inicial nós temos é 20, só que não esquece que aqui é o quadrado, então fica 0 ao quadrado. A velocidade inicial é 20, então 20 ao quadrado, mais 2 vezes o a, que é a aceleração, vezes o ΔX, que ele percorreu 100 metros até parar. Bem, como aqui a velocidade está reduzindo, eu já sei que essa aceleração tem que dar negativa, porque esse movimento é do tipo retardado, né? Tem que dar negativa. Então, desenvolvendo, 0 ao quadrado dá 0, 20 ao quadrado dá 400, 2 vezes 100 vai dar 200A. Pega esse termo que é positivo, joga para o outro lado, ele fica negativo, menos 200A igual a 400. Pega o menos 200 que está multiplicando, passa dividindo. Então, aqui vai ter um joguinho de sinais. Mais com menos vai dar menos. 400 por 200 vai dar 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui a gente está trabalhando no sistema internacional. E essa aceleração negativa diz que a velocidade do objeto, né, no caso o carro, esteve diminuindo. Ou seja, o movimento é do tipo retardado, até o momento em que ele para. Então, enquanto o carro está andando para frente, a aceleração aponta no sentido contrário, fazendo ele desacelerar. Agora, eu já sei a aceleração. Se eu quisesse saber agora o tempo, nós conseguiríamos. Então, letra B do problema. Como é que a gente descobre o tempo que levou para ele parar? Para ele percorrer esses 100 metros e parar? Agora, a gente poderia trabalhar com a equação horária da velocidade. Então, eu escrevo VF igual VI mais AT. Onde está VF? O objeto parou, velocidade é zero. Velocidade inicial são 20 metros por segundo. Aqui está o mais, e a aceleração a gente calculou no item anterior que valia menos 2. Então, com menos 2t. Então, com o joguinho de sinais, mais com menos, aqui vai dar menos. Aí eu jogo esse termo para o outro lado, ele vai como positivo, 2t, igual a 20. Então, mais com menos dá menos 2t, joguei para o outro lado, ficou mais 2t, igual a 20. O 2 vai passar dividindo, 20 por 2 vai me dar 10 segundos. Então, 10 segundos é o tempo que levou para sair daqui, começar a frear e efetivamente parar. Perceba que é um tempo longo, né? Se você pensar que hoje os carros têm ABS, né? A ideia do ABS é fazer o carro frear no menor tempo possível. Porque isso aqui é um tempo muito longo. Imagina que alguém cruzasse aqui na frente do carro, poderia ser até atropelado. Tudo bem? Bem, a gente concluiu com isso o estudo dos movimentos, né? A gente viu o MRU e vimos o MRUV. Então, vamos apresentar aqui um resumo desses dois movimentos. Tá bem? Então, aqui a gente tem o MRU, é um movimento retilíneo que acontece em uma dimensão, onde a velocidade é constante e não tem aceleração. E aqui a gente tem a velocidade média sendo igual à velocidade instantânea, e ela é calculada como sendo ΔX por ΔT. Porém, a gente tem uma equação para explicar o movimento, que é a equação horária da posição. XF igual a XI mais VT. XI, posição inicial, V, velocidade, que é o elemento principal porque ele é constante. E a gente estudou isso. A título de exemplo, a gente fez isso estudando, por exemplo, o trilho de ar. A gente também viu o MRUV, onde é um movimento retilíneo em uma dimensão, onde a velocidade não é constante, mas a aceleração é constante, só não pode ser zero. E aqui nós temos três equações para escrever o movimento. A gente tem que a aceleração média é definida pela aceleração instantânea, que é ΔV por ΔT, e a partir disso a gente chegou na equação horária da velocidade, onde VI é a velocidade inicial e A é a aceleração. A gente tem a equação horária da posição, onde XI é a posição inicial, VI é a velocidade inicial e A é a aceleração. E agora, por último, a gente vê a equação de Torricelli, que é uma equação que não depende do tempo, né? Que você vê que não tem a variável tempo, igual tem nas anteriores. VF, velocidade final, VI, velocidade inicial, A, aceleração, e o ΔX é o deslocamento entre dois pontos. E a gente teve a oportunidade também de estudar isso aqui no trilho de ar. Tudo bem? Agora, para finalizar, a gente vai fazer um exemplo 2, onde a gente vai fazer simultaneamente o estudo de dois movimentos, um MRU e um MRUV acontecendo ao mesmo tempo. Então, suponha essa situação aqui. Temos dois corpos, A e B, que partem de um mesmo ponto no instante t igual a zero. O corpo A passa por esse ponto com velocidade constante, 10 metros por segundo. E o corpo B vai começar uma perseguição do corpo A. Então, o corpo B está em repouso, e quando o A passar, ele vai começar a perseguir o A, mantendo uma aceleração constante de 0,2 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente pode pensar nessa situação aqui. Um corpo A, um corpo B. Quando o corpo A passa por aqui com essa velocidade constante, o B, que estava parado, inicia um movimento com uma aceleração. Vamos considerar que esse marco aqui, ó, onde o A passa e onde o B está parado, a posição inicial deles é zero. Tudo bem? Então, a posição inicial do A é zero com essa velocidade. Como isso aqui é constante, então o A está fazendo um MRU, o movimento do A é MRU, porque a velocidade dele é constante. O B se encontra parado, e ele parte dessa posição. Mas como ele começa a andar com aceleração constante, então o B vai fazer um MRUV, né?
Então, o B ele vai fazer um MRUV porque a aceleração dele é constante. Então, MRU, MRUV. E a pergunta aqui, inicial, seria a seguinte: em algum momento eles vão se encontrar aqui na frente. Então, a gente vai ter que descobrir, um pouco mais adiante, qual é o instante do encontro e qual é a posição. Primeiramente, vamos escrever as funções horárias do A e do B. Como é que a gente faz isso? Aqui está a situação que a gente modelou e aqui vão estar as funções de cada um deles. O A está fazendo um MRU, então o x final dele é igual ao x inicial mais VT. Posição de partida do A, 0. Velocidade dele, 10. Então 0 mais 10t vai dar 10t. Tudo bem? O do B, ele está fazendo um MRUV. Então, portanto, está aqui a equação horária do MRUV. Posição de partida do B é 0, coloquei aqui 0. Velocidade inicial do B também é 0, ele estava em repouso. E a aceleração dele, 0,2. Aqui eu coloquei 0,2. Então, aqui ficou 0, 0t, 0,2 dividido por 2t quadrado. Isso aqui desaparece, 0 vezes qualquer coisa desaparece. Ficou 0,2 por 2 dá 0,1t quadrado. Então, essa é a função que explica o movimento do A, essa é a função que explica o movimento do B. Para descobrir agora quando é que eles se encontram, ou seja, em que instante e posição, basta igualar as funções. Então, função do A, 10t, função do B, 0,1t quadrado. A gente passa o 10t para o outro lado, ele vai como menos, e igualamos a 0. Vamos fatorar isso aqui, né? Isso aqui é uma equação de segundo grau, ou você faz por Bhaskara ou faz por fatoração. Colocando aqui o t em evidência, coloquei aqui o t. Esse t já é a primeira resposta, t1 igual a 0. Aqui, se eu tirei um t daqui e tirei um t daqui, aqui sobrou 1, então ficou 0t ainda. Eu tirei esse t aqui, ficou só 10. Pega isso daqui igual a 0. Então foi o que nós fizemos daqui. Aqui vai te dar a segunda resposta. Pega o menos 10, joga para o outro lado, vai ficar positivo. E o 0,1 que está multiplicando passa dividindo. 10 por 0,1 vai dar 100 segundos. Então, eles se encontraram inicialmente no tempo primeiro 0 e depois de 100 segundos, que seria 1 minuto e 40 segundos. Mas aqui pode deixar tudo em segundos. Se eu quiser saber agora a posição, basta pegar essa função, tá aqui, ó, e substituir no t 100 segundos, que é o que nós achamos. Vai ficar 10 vezes 100, que vão dar 1.000 metros. Então, no instante de encontro, 100 segundos. Posição de encontro, 1.000 metros. Então, está tudo aqui, ó, encontro e a posição. Nesse instante, nessa posição. E se por algum motivo eu quiser saber qual é a velocidade, né, a velocidade do B, no momento em que ele conseguir alcançar o A, a gente pode trabalhar com a ideia de derivada. Por quê? Porque se eu tenho a função do movimento do B, se a gente derivar isso aqui, a derivada do x é x'. Derivada disso, derrubo 2, vai ficar 2 vezes 0,1, e aqui subtrai 1. 2 vezes 0,1 vai dar 0,2. E t menos 1 dá t. E quem é x'? Velocidade. Então aqui é a velocidade do objeto, para cada instante. Como eu sei que um instante de encontro são 100 segundos, coloco aqui 100. Então, 0,2 vezes 100 vão dar 20 metros por segundo. Com essa velocidade aqui, o B vai conseguir alcançar o A. Porque lembra, o A está andando só a 10 metros por segundo. Para que o B alcance ele, o B tem que ir mais rápido. E por último, como é que seria o gráfico disso? Seria da seguinte maneira. O A, o gráfico dele é uma reta, o movimento dele é retilíneo uniforme, né? E aí ele parte do zero. O B vai dar uma parábola, aqui né, um arco de parábola, né, subindo, e a boca da parábola é para cima, porque a aceleração do B é positiva, assim como a reta também é crescente, porque a velocidade aqui é positiva. No cruzamento da parábola com a reta, dá esse pontinho, onde indica aqui 100 segundos, que é o instante do encontro, e 1.000, que é a posição do encontro. Com isso, a gente finalizou o estudo dos movimentos. Essa foi a nossa terceira parte. Espero que vocês tenham gostado e a gente continua isso nas próximas aulas. Até breve.